gente. Tudo bem? Tudo. This call is now being recorded. Vamos lá, Cristina. Hoje é a aula do dia 3 de maio. Continuamos na pandemia. A nossa amiga Cristina Canção vai fazer a prece de abertura. Agradecemos por mais essa semana que se inicia e que tenhamos um bom aproveitamento na aula de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, o Evangelho caiu no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. Muito bem. Então, que tenhamos a fé que transporta montanhas, né? E o resto da povo não vão entrar? Pressionar esse povo lá no grupo. Então, vamos terminar o tema do capítulo passado, né? Falta só um pouquinho aqui. Ele fala sobre o esquecimento do passado. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, se lhes apresenta como imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Dirceu, você não vai pôr a tela? Desculpe. A tela já está aí. Eu tenho que pôr agora, apresentar para vocês o tema. Eu achei que ele estava fazendo uma leitura e por isso que eu nem falei nada. Vamos lá, apresentar. Apareceu? Não. Ainda não. O que aconteceu aqui? Eu tinha dado essa mensagem aqui. Então, vamos. Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. As experiências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa
É mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer, numa existência, faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, aqui a observação de Kardec, né? Chegado ao termo que a providência lhe assinou à vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo, poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea, constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se os suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos
também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. Tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Então, essa é a conclusão do capítulo 7. Eu trabalhei em grupos mediúnicos de 85 até 2010. E é interessante que durante todo esse tempo aí, somente três ou quatro pessoas que tiveram alguma revelação do que foram em vidas anteriores. Uma, ela, por mais que ela tentasse achar alguém, né, um par, ela nunca encontrou. Então foi uma das explicações que ela recebeu por alguém que ela amava não estava encarnado, né? Ele tinha ficado para trás para ajudá-la. Então ninguém satisfazia a esse amor dela. Ela sempre ia comparar com essa pessoa que estava no mundo dos espíritos, né? Uma outra, uma japonesa inclusive, foi-lhe revelado que ela tinha sido a esposa de um shogun. Shogun era o comandante. Tinha um imperador. A coroa japonesa ela tem mais de 2000 anos, mas quem mandava efetivamente era sempre o shogun. Então ela tinha sido amante ou esposa desse shogun, e ela foi bem brava nessa época. Tanto assim que quando ela apareceu para fazer um tratamento com a gente, ela veio com um lenço cobrindo o rosto, porque ela tinha umas marcas, pareciam queimaduras no corpo. Ela dizia que alguém tinha feito um trabalho para ela com sapo, por isso que ela tinha que parecia mesmo aquelas manchas de sapo, né? Aí depois, quando foi revelado a ela que aquilo lá eram os seus inimigos que a estavam queimando como ela os queimava. Uma outra, isso daí foi antes dessa época, quando a gente fazia, inclusive, reuniões em casa, isso eu tinha menos de 10 anos quando começamos, foi revelado por um médico a respeito da esposa dele, a esposa estava presente. Ele era, inclusive ele fez os partos da minha esposa, ele era gineco. Os 2 primeiros partos foi ele quem fez. E por mais que a pergunta que ele fez para o guia naquele dia foi o seguinte, que toda a ciência que ele conhecia, toda a experiência que ele tinha como ginecologista, ele não conseguia fazer com que a mulher dele ficasse grávida. Aí foi dito a ele que, na encarnação anterior, a esposa dele havia feito vários abortos, e por isso que ela não conseguia engravidar na atual existência. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, foi feito um trato com ele para que o espírito propôs a ele, se ele como médico, se ele atendesse um dia de graça, que ele poderia ter um filho. E ele se comprometeu e realmente ele atendia. Toda terça-feira ele atendia de graça. Quando chegava um cliente novo lá, ele falava, olha, às terças-feiras eu atendo de graça. Se você não puder pagar, vem às terças-feiras, né? Se quiser pagar, você vem nos outros dias. E realmente ele cumpriu isso daí à risca.
Então, realmente nasceu o filho dele, a esposa conseguiu ficar grávida. E interessante que 18 anos depois ela engravidou outra vez. Então ele tinha 2 filhos, uma diferença de 18 anos de um para o outro. Então, durante todo esse tempo aí, que foram 25 anos praticamente, lidando em grupos espíritas, né? Só esses 3 casos aí que eu vi que alguém ficou sabendo a respeito de alguma coisa de encarnações anteriores, tá? Mas não é comum que as pessoas saibam, embora seja essa a primeira pergunta que as pessoas fazem quando vem a curiosidade do espiritismo, né? O que eu fui em outras encarnações? Todo mundo quer saber se foi rei, rainha, coisas que tais, né? Saber se foi mendigo, se foi pobre, se foi um ladrão ou coisas desse tipo, né? Mas dos grupos nos quais eu participei, foram essas elucidações que aconteceram. De resto, eu nunca perguntei, mas também nunca foi revelado, espontaneamente, né? Agora nós vamos passar para capítulo 8, da emancipação da alma. O sono e os sonhos. Esse capítulo é bem interessante. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam seus laços que o prendem ao corpo, e, não precisando este, nem então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. É interessante que, nós encarnados, né, quando acontece isso daí, o perispírito vai junto. Então, uma forma que os espíritos têm de diferenciar quem é encarnado de quem é desencarnado é que o espírito encarnado ele tem o cordão prateado, que fica mais ou menos no nosso umbigo, ele sai do nosso umbigo. É isso que liga o corpo. Tanto assim que se qualquer coisa acontecer com o corpo, é como se fosse um elástico. O espírito e o perispírito voltam imediatamente para o corpo. Vocês já ouviram falar desse cordão prateado? Esse laço fluídico que liga o espírito ao corpo, físico ou não? Já sim. Inclusive, compartilharam uma animação sobre isso ano passado, né? No grupo. Eu não lembro quem foi, não lembro se foi a Isid que mandou. Alguma delas mandou uma animaçãozinha. Realmente. Estou lembrando. Precisa recuperar isso daí. Vou ver se eu acho. Então, vamos lá. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos?
que são os sonhos? Essas perguntas, né? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos, que desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando voltem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleita. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que havias visto. Enquanto dormires, é que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco, vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são um efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação.
Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. Assim, grandes imagens que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Eu vi uma palestra do Balda, que ele fala o seguinte: em primeiro lugar, todo mundo sonha. Então, tem aqueles que lembram dos sonhos e os que não lembram, né? Ele fez uma alusão, não sei se é correto, mas ele fala que quando os nossos sonhos eles são em preto e branco, né? Isso daí são sonhos que vêm do nosso próprio ego. São preocupações que a gente tem e que acabam nos prendendo, né? Fazendo com que a gente acabe sonhando com aquela preocupação. Inclusive, ele citou um caso que, como ele viaja muito, ele sempre teve medo de perder a passagem, né? O ticket. E toda vez que ele ia dormir, ele ficava sonhando que ele tinha perdido o ticket e assim por diante. Então, segundo ele, quando a gente tem a preocupação, espíritos que às vezes querem nos perturbar acabam até induzindo que a gente tenha esse tipo de sonho. Que quando ele tirou esse peso da consciência, quando ele se conscientizou, né, de que, bom, todo mundo perde o ticket, não vai acontecer nada se eu perder um dia. Então, que a partir daí ele deixou de se preocupar e nunca mais ele teve esse tipo de sonho. Ele fala também que quando o nosso sonho é aquele sonho colorido, bem vivaz, né, que realmente a gente esteve em locais que são superiores, né, locais como colônias espirituais e assim por diante, onde a gente tem amigos ou que a gente tenha ido fazer algum curso, alguma coisa desse tipo. Eu já disse uma vez para vocês, eu lembrava muito pouco dos sonhos. Ultimamente comecei a lembrar com mais constância. Então, quase todos os dias, não é muita coisa, mas eu tenho um fragmento daquilo que eu sonhei. Eu já percebi eu não tenho de nada. Você não tem de nada? De manhã cedo, quando eu acordo, geralmente eu tenho esse esclarecimento, né, o que aconteceu. Se eu me ater àquilo, se eu prestar atenção ao sonho antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, eu acabo gravando uma parte daquilo que eu sonhei. Agora, se, por exemplo, se eu levantar, acabei de acordar, está vindo aquilo para a memória, eu já levanto, já começo a fazer alguma coisa, realmente eu não vou conseguir reter nada daquilo que eu sonhei. Então, talvez seja o seu caso, se você, pouco antes de levantar, se quando você acorda, você pensar no que aconteceu, se não seria possível você começar a reter mais um pouco esses sonhos. Eu também não consigo, Dirceu. Também não? Não lembro de nada. Tanto que eu falo que eu morro à noite e ressuscito no dia seguinte. Porque é uma coisa impressionante. Nada, 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 nada. Lembro de nada. Somos duas, porque eu sou assim também. Eu lembrava só aqueles sonhos que são mais terrenos, né? Aqueles sonhos mais da parte sexual, principalmente. Fora isso daí... Se eu durmo, cochilo, fora de hora, eu tenho pesadelo.
Então, mas isso é muito pouco, é muito difícil. Dormir Em fora de hora. Deixa eu te falar uma coisa, em relação ao pesadelo, ele falou uma coisa muito interessante. Se você acordar com um pesadelo, ele fala para você reprogramar o sonho. Então, se você estava sendo atacado, alguma coisa assim, você pensa, não, eu vou voltar ao sonho e não vou ser atacado, eu vou perdoar, eu vou tal, não sei o quê. Para você reprogramar o sonho, que aí você volta a sonhar com aquilo que está acontecendo e você se tem uma saída melhor. Então, se É, você tiver pesadelo, eu já acordei assim à noite, não, mas já acordei chorando e sabia com quem eu tinha sonhado, mas não o quê. Mas isso faz muitos anos. De uns anos para cá é que eu não tenho sonhado nada mesmo. Nada, nada. Acho que não tá dando tempo. Tá dando tempo. Dormindo pouco. dormindo um pouco, Comigo foi a mesma coisa, Ana. Eu sonhei, eu tive pesadelos de sonhar, de ser acordada, soluçando. Eu fui acordada. Eu estava soluçando e com as lágrimas escorrendo, dormindo. E lembro com quem foi o sonho, por que eu estava chorando, lembro de tudo, mas isso também foi há muitos anos e agora, e assim, foi mais de uma vez. E depois de uns anos para cá, eu não lembro de mais nada. Nada, nada. Não lembro de nada. Aí, se vamos supor, à tarde eu vou tirar um cochilo, eu tenho pesadelo. Então, com isso, eu já até evito de dormir. Não durmo. Aí chega de noite, Eu eu nem deito, cochilando morro e não lembro ressuscito no mais. dia seguinte. Vamos ver. Eu tinha esse problema, não lembrava de nada. E agora tenho lembrado Da com impressão bastante que a gente constância. bloqueia, porque eu, por exemplo, nem cochilando eu lembro de nada. Vamos ver. Eu tinha um sono muito pesado. Eu durmo, se eu dormir menos que 8 horas, eu fico com sono. Durmo 8, 10, às vezes final de semana, que trabalhava a semana inteira, final de semana, se a mulher deixasse, eu dormia, passava de meio-dia. Eu durmo 5 horas por dia. Tá? Não tenho. Isso há anos já. Mesmo de Eu, fim de semana. Domingo eu acordei 7 horas da manhã. Aí eu. Então, assim, o meu sono é de 5 horas. No máximo 6. E eu tenho que levantar. Aí geralmente eu continuo acordada. Às vezes eu durmo de novo. Mas não sonho. Mesmo assim, não. Aí quando tem alguma coisa é pesadelo mesmo. É coisa que eu nem gosto e. Mas também não lembro. Sei que é, mas não lembro o que é. só sabe que sofreu. É estranho isso, viu? Então, vamos lá. Tenta fazer isso daí de isso aqui. Tenta fazer com que Reprogramar? quando você acorda de gravar o pensamento. Então lá. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a esse não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então a gente vai lembrar mais quando já estamos tendo uma semiconsciência, não é aquele sono alfa, né? É um sono mais presente, um sono não tão profundo. Se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buenavicchia, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Isso é bem de espanhol, né? Minha mãe tem esse lance aí. Ah, sonhei com isso aqui. Sonhei com não sei o que, vai morrer alguém. Sonhei com isso aqui lá, ela sempre tinha. E dizia ela que acabava acontecendo.
São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tem certeza de que o que viste realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Então, olha, a gente pode até ir lá comunicar, ter contato com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Saber deles e falar da gente também. Acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. O que se deve atribuir isto? A que se deve atribuir isto? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Realmente. Eu tive um caso uma vez, eu trabalhava numa empresa suíça. Eu tinha que fazer um programa, eu tinha um compromisso, eu tinha que viajar dali 2 dias. Tinha que terminar, eu não sei, eu não lembro se era Perdigão ou Sadia, eu sei, era em Santa Catarina. Eu tentava acertar, estava dando um erro no programa que eu desenvolvi, e eu não conseguia descobrir esse erro. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Tanto assim que uma hora eu fiquei bravo, levantei, saí xingando, peguei minhas coisas e fui embora para casa. E foi interessante que eu passei pelo diretor da empresa, né? Eu falei, você não quer conversar? Não, agora não quero conversar nada, não sei o quê, e fui embora. Eu acabei sonhando com o negócio, no sonho eu descobri onde estava o erro, eu não aguentei mais, a ansiedade era tão grande de acertar aquele negócio que eu não aguentei ficar quieto na cama, deitado. Eu levantei de madrugada, fui lá na empresa, pedi para o guarda abrir, fui testar se realmente era aquilo que eu tinha sonhado e realmente acabou dando certo, né? Aí voltei para casa, dormi, cheguei atrasado, sempre chegava atrasado na empresa. O diretor me chamou, o senhor não quer conversar sobre o problema que o senhor está tendo, porque às vezes a gente conversando, a gente descobre. Eu falei, não precisa não, já descobri o erro, já arrumei também. Mas o senhor chegou agora? Eu cheguei agora, mas vim aqui de madrugada, já arrumei esse negócio aí. Você quer ver? Aí fui lá e mostrei o programa para ele, que sempre a gente tem que passar por ele, pelo gerente do programa, né? Mas a preocupação foi tanta que eu acabei sonhando com um negócio, não sei se alguém me ajudou a dar o resultado, né? Achar onde estava o problema, mas eu sei que tive sucesso na coisa. Quando em sonho, vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam. Não isso por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam? Dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o que eles pensam. Ademais, não é errado atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis,
o que se deu ou se está dando em outras existências. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, se a gente entra naquele estado alfa que eles falam, né? A gente realmente vai se desprender do corpo, senão a gente está naquele vai e vem, né? Eu vou, mas eu já volto, eu vou, mas eu já volto. Eu acho que é quando mais a gente lembra desses sonhos, né? Quando a gente se desprender, vai ser mais difícil de lembrar. É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Também nesse lusco-fusco aqui, né, nesse torpor que a gente está começando que alguém disse aí de cochilar, né? Está começando a cochilar, que às vezes a gente vê alguém, vê alguma coisa, desperta meio assustado, e a gente, nesses casos, realmente a gente lembra que viu aquela pessoa, viu alguém, alguma coisa desse tipo, né? Ô, Dirceu, Foi. a regressão, ela se dá mais ou menos por esses meios de desligamento temporário do espírito com o corpo? Eu acho que a regressão é mais uma espécie de hipnose. Sim, é uma espécie de hipnose, então eles simplesmente vasculham em áreas do cérebro aquilo que está guardado no subconsciente, é isso? E não tem nada a ver com o desligamento do espírito, como é no caso do sono, né? Desligamento não, é afastamento. A regressão, na realidade não. Eu suponho que seja o seguinte. Você vai passar como se fosse... Eu vou desligar seu microfone, está dando microfonia. Então, é como se a pessoa estivesse hipnotizada, mas é um hipnotismo mais profundo, que vai chegar até lá o subconsciente, como você falou, né? Que no subconsciente é onde estão gravadas as coisas que o espírito deixa ali. Tem coisa que está no subconsciente e não vem no seu consciente. Então, eles conseguem, com essas regressões, com a ajuda dos espíritos, com passes, etc., você consegue chegar mais fundo nas lembranças da pessoa. Eu não gosto de regressão. Justamente de regressão. Por isso que diz que tem que ser com pessoas que sabem muito disso, né? Não pode ser com qualquer um. Por que, Dirceu, você não gosta? Por que exatamente? Pelo que nós acabamos de ler. Se fosse para a gente conhecer alguma coisa, já viria na mente. Tá? Você já ouviu... Fala. Termina, depois eu... Não. Minha filha, antes de ir para os Estados Unidos, ela foi numa psicóloga espírita, tal, que fazia regressão. Aí acabou falando algumas coisas da vida dela, não lembro mais coisas desse tipo. Meu filho, quando minha filha foi para os Estados Unidos, meu filho tinha acabado de entrar na faculdade. Tanto assim que minha filha falou para ele: você não vai morar comigo porque eu estou com um estágio já acertado nos Estados Unidos, eu vou, antes nesse primeiro semestre, eu vou para os Estados Unidos. Então ele foi morar numa república com um pessoal lá que ele praticamente não conhecia ninguém, e eu ficava, como ele era muito chato, eu ficava pegando no pé dele, queria que ele entrasse na faculdade e ia colocar numa república com 20 negros que iam comer a comida dele, iam usar a roupa dele, que iam comer a namorada dele, assim por diante, ficava perturbando o menino. Tanto assim que ele foi para Ribeirão, ele não sabia, ele entrou em segunda chamada. Quando ele foi para Ribeirão para ver, não sei o que ele foi ver lá, ele viu na segunda chamada que ele tinha entrado,
ele já arrumou uma república, já se acertou lá. Quando minha filha falou que ele não poderia morar com ela, ele já se acertou. E ele acabou ficando depressivo, porque um rapaz trabalhava no Banco do Brasil e o outro fazia doutorado. E ele não via a cara dos dois. E ele sempre foi muito de ficar conversando, ele gosta muito de contato assim, com pessoas. Né? Ele acabou ficando sozinho e acabou ficando meio depressivo. E minha filha indicou para ele ir nessa psicóloga aí. Mas ele foi 2, 3 vezes lá, ela já de cara falou que ele tinha sido suicida, que não sei o quê. Eu já não gostei desse negócio. Chamou eu e minha esposa para passar algumas coisas sobre ele. Ela atrasou para danar. Aí deu 6 e pouco da tarde. Eu tinha marcado 4 horas. Quando deu 6 e pouco da tarde, eu falei, eu vou embora. Eu morava em outra cidade, dando 3 horas para chegar na minha cidade. Né? Aí acabamos tendo um desentendimento. Ela queria cobrar a consulta. Eu falei, por que você vai cobrar a consulta? Você que não apareceu. E no horário eu estava aí. Quem não estava era você. Não, mas você tem que entender que se fosse um médico, se fosse um médico, tudo bem. Você não é médica, você é psicóloga. Não, mas a gente tem problema também. Tudo bem. Então, quando você puder atender as pessoas, você... eu não sei o que ela falou, eu falei, tem outra coisa. Eu já não estou gostando dessa história aí de regressão. Então, vou até aconselhar meu filho a não voltar. E realmente ele não voltou. Mas assim, de cara ela veio falar para ele que ele tinha sido suicida. O moleque que está passando por uma depressão vai falar que ele foi suicida? Não gostei dessa psicologia. Isso não foi legal, né? Então, mas... porque o profissional deve ter o discernimento de falar o que deve ou não para o paciente, né? Mas foi o que eu conheci de regressão, tá? Não conheço outras. Talvez visse uma outra pessoa fazendo regressão aí. Como eu nunca gostei, nunca procurei, nunca fui atrás, tá? Talvez... Você já foi alguma vez, Kátia? Não, eu não. Eu também não gosto. E você, Cristina? Não, eu não fui. Eu conheço um profissional, inclusive ele é conhecido da casa, e é um médico psiquiatra. Eu não sei exatamente como ele trabalha, mas eu fiquei sabendo que ele trabalha com regressão também. Ele fez até uma palestra no Semente há anos atrás. Mas não é esse o caso. Eu lembro disso. Lembra? Então, o caso que eu ia comentar é o seguinte, eu vi um vídeo sobre um terapeuta no YouTube chamado Terapia da Reforma Íntima. E nesse vídeo ele explica, é uma aula, né? Ele explica como é feita a terapia da reforma íntima. A pessoa entra como se fosse num estado de torpor, induzido pelo profissional, e a pessoa vai para o mundo espiritual, onde é apresentada a tela pelos espíritos de acordo com o seu merecimento. E quando a pessoa retorna, é respeitado o véu do esquecimento, só que a pessoa retorna com uma sensação muito forte do que ela precisa fazer para resolver o problema dela. Ela não se lembra de nada. É feito tudo de acordo com o merecimento dela, o que é apresentado lá no plano espiritual. Então, eu achei bem interessante. Eu estava até tentando procurar isso. Eu não tenho conseguido achar, mas eu vou tentar achar isso e aí eu mando para você, se você quiser dar uma olhada depois. Eu quero sim, interessante. Porque isso daí mantém um respeito, né? Sim, eles respeitam o véu do esquecimento. Uhum. Você já foi também ou não, Ana? Também não. Você foi alguma vez? Ana? Não, Dirceu, nunca fui. Eu tenho medo, falar bem a verdade para você. Quem tem medo, tá? Eu acho que, na verdade, as pessoas têm medo, né? Eu acho que tá bom do jeito que tá, né? Pra descobrir coisa que você não quer, de repente, não... Tá muito bom, mas pode piorar, né? Pois é. Pois foi. Eu quando criança, eu tive um lance aí, como se fosse um insight de vidas anteriores, tá?
Então, eu não vou procurar nunca. Sei mais ou menos o que eu fui. Eu não sei, também não sei Essa se eu foi quero boa agora. saber. Pelo visto, não foi boa coisa. Não, Entregou. não. Não foi a última encarnação. Entregou. É coisa bem mais antiga. Mas deixa Mas quieto. eu acredito que a gente não tenha sido boas Isso eu nunca coisas, falei para não, ninguém. viu? Não entendi, Cristina. Eu acredito que nós não tenhamos sido muito boas coisas, não, para a gente estar padecendo hoje em dia, em É, termos, né? mas é o que Também dizem, penso né? isso. Essa a atual é a nossa melhor encarnação. Então, a Como gente imagina como dizem foram na as outras. brincadeira, eu taquei pedra na cruz. É, tá bom Eu assim, né? dancei, gente, eu dancei polidense na cruz. Eu dancei polidense na cruz. Ai, que absurdo. Ela é mais moderna. É mais moderninha, Kátia. Ou eu salguei a Santa Ceia. Mas eu acho que eu dancei polidense na cruz, porque para aguentar criança hoje, adolescente, meu Deus. Você Nossa, dançou, eu essa é uma aproveitei a Santa professora que Ceia. está com trauma de adolescente. Jesus. É brava, hein? Essa idade é brava. A molecada hoje em dia não é como. Hoje, com 8 anos, já estão tendo uns lances de aborrecentes, né? Não é 14, 15 anos. Minha filha foi ter com 18 anos, que ela foi ter alguns lances. Foi muito pouco. O mais novo é que, com uns 14 anos, tivemos nos pega a partir dos 14 anos. Mas tudo faz parte. Eu, idem, eu só comecei a aprontar perto dos 18 anos. É. Aí eu tive uns arranca-rabo com meu pai quando eu tinha 14, 15 anos. Tem umas coisas que eu não. Se bem que minha mãe era muito castradora, né? E ela que jogava meu pai. Então, sobrava para o pai, mas na realidade era ela que estava manipulando ele. Então, vamos seguir. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor. Eu já tinha lido, né? Então, 409. Opa! E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Esse é aquele que eu falei, quando a gente está no lusco fosco, ainda assim, está começando a entrar no sono, que você lembra claramente esse tipo de comunicação que eles têm. Outras vezes, num estado que ainda não é bem ou do adormecimento, isso daqui, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. E aí, efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transportar-se e vê, se já fosse completo sono, haveria sonho. Então, o mesmo caso das frases aqui, né? A gente também guarda essas imagens, quando a gente ainda está começando a entrar no sono, que é o corpo, o espírito ainda está no corpo. Então, essa imagem, essa fala, essa imagem, ela fica gravada no nosso consciente. Quando a gente dorme, vai ser gravada no subconsciente. É muito mais difícil de vir a lume essa mensagem, né? Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes, que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude.
também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. E que servem essas ideias, esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não nos podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Eu tenho um caso que uma amiga me relatou, que o tio dela realmente é a morte. Aí no dia ele tomou banho, fez a barba, colocou o melhor terno dele, reuniu a família na hora do almoço, falou para eles: eu vou morrer hoje. Já tomei banho, já me barbeei, é só deitar e colocar no caixão. E já tinha tudo relacionado às coisas que ele tinha, de banco, todos esses problemas aí, já tinha uma relação, passou para eles e ele realmente morreu naquela tarde. Então, são poucos os casos que a pessoa pressente, né? Meu Deus, Tem que gente que assustador. está muito baixo, fala um pouco. Não, eu quis dizer que isso é meio assustador, né? Então, tem gente que tem gente que se ficar sabendo vai morrer de medo, né? Meu Deus, Morre não antes. quero saber, Morre não quero antes. saber. Eu conheci uma pessoa que foi assim também. Ela disse o dia que ia morrer e deixou tudo separado para quem era para dar tal coisa, mandou a mãe organizar tudo e morreu realmente no dia que falou. É. Mas ela São era uma poucos. médium já, viu? Ela era uma pessoa que, inclusive, ela fazia orientação com as pessoas, uma pessoa de muitos anos atrás que eu conheci. Espírito iluminado, então. Meu pai falou isso para minha mãe. Ele foi internado e ele estava no semi-intensivo, ia ter alta, não teve, ficou no hospital e foi para o quarto. Aí ele virou para minha mãe e falou: sexta-feira eu vou morrer. E minha mãe ficou naquela, né? Porque mais de 50 anos juntos. Aí ela não queria que chegasse a sexta-feira. E realmente ele teve um AVC. E não voltou mais. Ficou mais 1 semana e meia e faleceu. Complicado essas coisas. Ele não era espírita, ele era católico. Ele não conhecia, né, o espiritismo, nunca fez questão de conhecer. Ele era católico e ele falou isso para minha mãe e realmente não morreu. Ele teve o AVC e foi daí piorando a consciência, né? Até que 1 semana e meia depois ele faleceu. Ele sabia, então, o fato, né? Vamos ver. Não sei muitos casos desses daí, são poucos os casos, né? E também não sei o porquê. Mas a pessoa deve ter esse pressentimento que eles estão falando aqui, né? Você já vai pressentindo, você já sabe que chegou, a missão já está cumprida, vai chegar o momento. Então, nós não estamos aqui para sempre. Uma hora vai ter que ir, né? O meu pai sempre teve esse tipo de coisa, né, Dirceu? Às vezes ele falava as coisas e realmente acontecia, né? Devia ter mediunidade e não sabia, né? Pois é. E por incrível que pareça, ele só conseguiu descansar quando o padre foi no quarto. Eu falei para minha mãe, eu tinha ido no hospital na terça. Eu falei: mãe,
O pessoal veio oferecer o padre, agora não é extrema-unção que eles chamam, eles têm outro nome. E eu falei assim, até agora não vieram? Aí ela falou, nisso o padre entrou. Ele faleceu no dia seguinte. Acabou. Acho que só estava esperando isso também, né? Vamos ver quando chegar a nossa hora. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Aqui ele deve estar falando de balão, os dirigíveis que tinha na época dele, ainda não tinha dirigível, né? Mas já tinha os balões. Ele fica preso no poste realmente, o balão a gás, né? Vamos lá, visitas espíritas entre pessoas vivas. No princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, quando a gente está dormindo, a gente está no mundo dos espíritos. Quando a gente está acordado, está no mundo dos vivos. Daí a pergunta do Kardec e o esclarecimento dele, né? É o mesmo espírito vivendo em dois mundos diferentes, em duas esferas diferentes, né? Uma carnal e a outra espiritual. E os interesses de cada uma são bem distintos, por isso que talvez a gente possa parecer, para quem tenha lembranças, né, que a gente está vivendo numa esfera, uma vida à parte. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeiteis, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos, durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos? De ordinário, os despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias, e vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e, muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele querer quando desperta. Então, querer não é poder, né? É o que eles estão nos dizendo aqui. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos.
Pelo termo antigos, se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que audimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Uma pessoa que julgasse morto de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia o despertar perder a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo da sua morte. Transmissão oculta do pensamento, que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Eu ia fazer esse comentário lá atrás. Ainda bem que não fiz. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado o nosso, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Esse tipo de acontecimento aqui, dessa pergunta, é interessante porque quando tem uma coisa que ela é necessária que venha para o nosso conhecimento, né, ela acaba não ficando apenas nas costas de uma única pessoa. Esse ensinamento é passado para mais do que uma pessoa. Alguém vai ser o primeiro a divulgar a ideia, né? Mas a ideia surge em outros pontos. Isso aconteceu, por exemplo, com Newton. Além da lei da gravidade, etc., o Newton ele descobriu na matemática também o cálculo diferencial e, ao mesmo tempo, tem um alemão que foi contemporâneo de Newton, que talvez tenha até quem deu o nome de cálculo diferencial foi, inclusive, esse alemão, porque o Newton deu outro nome para o cálculo. O Newton leva hoje os louros de ter sido ele que descobriu esse cálculo. Mas, aliás, se você for ver os livros, essas coisas, falam que foi o Newton, né? Mas pesquisas mais aprofundadas dizem que o alemão fez os cálculos antes que ele e conseguiu fazer a tabela de logaritmo, uma série de coisas que melhorou muito a forma de fazer esses cálculos. Então, hoje já se divide o louro do Newton com esse alemão, que eu não lembro o nome. Já está assim, o Newton é mais fácil, né? Ficou já no consciente. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Isso aqui é uma comunicação telepática através do pensamento, né? A gente está preocupado com alguma coisa ou está fazendo um tipo de pensamento e está, ao mesmo tempo, se comunicando com outros espíritos. Vamos supor que a gente tenha tido um contato durante o sono com esses espíritos, algum assunto que ficou meio sem uma conclusão, essa preocupação acaba nos acometendo e a gente fica pensando no assunto e o nosso pensamento é captado por outros espíritos que estavam junto conosco durante o sono. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos.
embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, nós vamos entrar nesse. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Cardia, catalepsia e mortes aparentes. E por que eu vou fazer isso? Pelo seguinte. Eu queria que vocês respondessem essas questões. Em que consiste a catalepsia? A catalepsia pode ser catalogada como um estado patológico? Que fato se dá nos estados de letargia? Os catalépticos e os letárgicos podem ver e ouvir o que em derredor se passa? Como explicar os casos da ressuscitação da filha de Jairo e de Lázaro, narrados nos evangelhos? Vou passar esse texto aqui, lição de casa, anota, tá? Para que vocês possam responder essas perguntas. O que vocês acham? Eu acho legal, faz tempo que eu não faço lição de casa. Não entendi. Eu acho Cadê? legal, faz tempo que eu não faço lição de casa. Ah, é? Cadê? Vou assumindo aqui. Então, eu vou preparar isso daí. A semana que vem nós vamos ver esses casos. Letargia, catalepsia, morte aparente, etc. Tá? Você vai jogar no grupo, o Vou. Dirceu? Tá. Tá, eu vou jogar no WhatsApp. Tá. É que eu tenho que primeiro fazer o PDF dele. O professor, é para mandar por foto, escrito, ou é para fazer pelo Word? Não. Na semana que vem. É para discutir semana que vem, não é? Eu faço as perguntas. Gente, eu estou falando igual os alunos falam com os professores na aula online. Não, a primeira coisa que o aluno fala é para nota. É isso que eu ia falar. A primeira pergunta é para nota. É para postar no Classroom ou é para enviar por WhatsApp? Hoje em dia eu não escuto isso não, pelo menos na classe do meu filho. Eles falam assim, é para mandar escrito por foto ou é para mandar pelo Word? Pode ser digitado? É bem por aí mesmo. Vamos ver. O que vocês acham? Manda pelo WhatsApp. Tá bom. Mas então vou mandar. Vocês têm Word? Tenho. Vocês têm como acessar pelo WhatsApp? Word? Sim, eu tenho aqui o pacote do Office. Você tem. Ana tem? Tenho. Você tem, Kátia? Tem, né? Que você é professor. Você é obrigado a ter. Então vou mandar para o Word, não eu ia mandar PDF. Eu ia mandar PDF, mas vou mandar pelo Word. Assim fica. Vocês podem abrir o arquivo e manipular. Tá jóia, tá jóia. Ok? E aí, como é que tá a pandemia? O que vocês estão achando? Ai, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, nem me fale. Eu vou falar a Trabalhar verdade, em casa, eu não aguento em casa. mais essa pandemia. A gente toma vacina, continua usando máscara, continua usando álcool gel, distanciamento, e assim, na teoria você está imunizado, né? Mas Na teoria. Por isso que eu falo que isso é uma na teoria. fraudemia. Na realidade, a vacina é para que você, se você pegar, você não ter ela tão forte, né? Mas nenhuma vacina vai te proteger 100%. Tudo bem, mas Com daí certeza. não proteger 100%, mas querer manter todo mundo enclausurado eternamente, pelo amor de Deus, também. Não a gente só vai chegar nisso daí quando tiver aquele lance do rebanho lá, né? A imunização de rebanho que eles falam. É isso mesmo. Mas para eu ter imunização de rebanho,
falou, a maioria do povo tem que ser contagiado. E aí? Eles estão prendendo todo mundo e, no fim, acabam simulando dentro de casa um ambiente hospitalar. Se você O problema é o seguinte, pensar, é isso que acontece. essa mutação que teve aí, principalmente a mutação a da Índia, está sendo pior ainda. Essa mutação do Amazonas, que os espertos resolveram espalhar no Brasil inteiro, porque começaram a pegar os doentes e levar para os outros estados, né? Isso foi transmitindo esse vírus para outros locais. A pessoa que tinha sido já passado pela doença, ela não estava imunizada. E a doença veio pegando brabo em cima. Meu compadre, ele pegou em novembro, ele pegou o vírus original lá primeiro. E agora, e depois, em fevereiro, ele pegou esse outro aí. Ele ficou internado em fevereiro e março, 60 dias. Agora que saiu, ele foi entubado, foi estubado, foi entubado outra vez. Na última vez tinham colocado a sonda, ao invés de ser a sonda pelo nariz, colocaram a sonda direto no estômago, porque ele está tendo várias infecções. Bom, saiu sábado. Aí deu infecção, um outro negócio aí que voltar para o hospital. A filha dele falou que para ele levantar os pés e as mãos, que ele está, é um esforço tremendo. Meu Deus do céu, gente. Sim, porque a nova cepa agora está pegando o fígado, né? E é igual as gripes. Cada ano tem uma vacina diferente. Então, quando eu falo que está tudo errado, não é questão de não ter que ter cuidado com o vírus, nada disso, mas é pelo que se faz no geral. Eu acho todas essas atitudes muito erradas. Eu acho que os únicos que não têm a última palavra é a ciência, porque a política está em tudo aí, né? A política foi. Essa briga que teve entre Bolsonaro e Dória não trouxe benefício nenhum. Né? Sim, Pelo contrário, né, aconteceu. Dirceu? Acabou com muita gente. Com certeza, a Dória está querendo ser o imperador da sei lá do quê. Um é negacionista e o outro que quis se apoiar na ciência e ganhar a volta em cima. E, sinceramente, eu não voto em nenhum dos dois. Que silêncio. A Cristina já fez a abertura, hein? Vamos fazer a fechadura aí, meninas. Sorteiam. A Ana até sumiu do. Caiu aqui, Dirceu. Eu sou muito sem noção com o celular, viu? Olha, eu vou te falar. Quer que eu faça? Eu faço, não tem problema, não. Faz porque a Cátia não se manifestou. A Kátia não se manifesta. Ai, gente, eu tô tão Ela tá aérea dançando hoje. polidência ainda. Nossa, eu tô vindo de 2 semanas de trabalho puxado, assim, eu tô com dor no corpo todo, sabe? Entrega de notas, a minha cabeça tá Não, não tem problema, eu faço. aérea. Pode? Sim, pô, pode fazer. Então vamos lá. Vamos agradecer por mais uma aula, por mais esse conhecimento que nós tivemos esse dia, os nossos mentores sempre do nosso lado. Vibrar para todas as pessoas que estão com Covid, principalmente lá na Índia, que a coisa está pior ainda. E que tenhamos uma boa semana, com muita paz, saúde, e até a semana que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.
Obrigado pela presença de todos. Tchau, Deixa eu parar a gente. Até gravação. semana. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até segunda. Boa Tchau, tchau. semana a todos, uma ótima noite, bom descanso. Igualmente. Obrigada, igualmente. E Obrigada, boa lição. Dirceu. Tchau, tchau. E boa lição, manda lá o questionário. artigo que a gente- Questionário. Ai, lição de casa, ninguém merece. Vamos fazer coraçãozinho, hein, gente? Coraçãozinho.